Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje a nossa reflexão está baseada na promessa maravilhosa de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos que lhe seria enviado o Espírito Santo e eles se tornariam as suas testemunhas. Nós vamos procurar desvendar o que é, na verdade, nos tornarmos verdadeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, desse Cristo vivo e ressuscitado que habita no meio de nós. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo, logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos este vídeo, espalhando a palavra de Deus e deixando os seus comentários. Vamos ao vídeo. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer o tempo e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos diante do livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como livro dos Atos do Espírito, porque aqui nós temos a narrativa dos primeiros 30 anos da história cristã. Nós temos essa narrativa começando aqui na ascensão de Jesus e indo até a prisão de Paulo em Roma. Nós temos aqui uma narrativa interessante, inteligente, entusiasmada, cheia de histórias maravilhosas, nos mostrando do que o Espírito Santo é capaz, da força e do poder do Espírito Santo na sua igreja, movendo homens e mulheres como eu e como você. Pessoas comuns, pessoas simples, que ao receberem o Espírito Santo, ao serem mergulhados no poder do Espírito Santo, sofrem um grau de transformação muito grande e se tornam então pessoas capazes de evangelizar o mundo todo. Esse trecho tem início com os discípulos perguntando a Jesus a respeito dos tempos. E Jesus vai dizer que os tempos são fixados por Deus. O tempo da espera, todo o tempo do Antigo Testamento em que houve a espera de Jesus, também o tempo em que Jesus veio ao mundo, o tempo desta revelação, todo o tempo que nós devemos esperar até a segunda vinda de Cristo, o juízo final, todos esses tempos foram predeterminados por Deus e Jesus vai dizer que apenas o Pai, apenas Deus conhece cada momento. Também os discípulos aqui estavam ligados demais a uma situação cronológica, esperando que Jesus lhes desse uma data pré-fixada, sem perceber que o tempo já havia chegado para eles, porque Cristo estava no meio deles e com a sua ressurreição, este tempo seria ainda mais estendido, porque a palavra precisava ser anunciada a todo mundo. Mas Jesus sabia que os seus discípulos, assim como eu e você, precisavam de uma força, de algo a mais que lhes desse resistência para que eles pudessem ir até o fim na sua missão. Assim, Jesus diz que vai enviar sobre os seus discípulos, e hoje também ele envia sobre nós, o seu Espírito Santo, que vai nos dar, segundo o que está dizendo nessa passagem, a força. A força capaz de fazer com que nós possamos vivenciar o Espírito Santo de Deus.
Apesar das perseguições, apesar dos nossos problemas, afinal de contas, quantos dias nós nos levantamos e pensamos assim: hoje eu não tenho condições de ser uma boa testemunha? Porque hoje eu estou assolado de problemas? Porque hoje as minhas circunstâncias são tão difíceis? E parece então que nós não teremos a menor capacidade de vivenciarmos naquele dia toda aquela experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas são em dias assim que nós precisamos dizer ao Espírito Santo de Deus, empresta hoje a tua força para mim. Espírito Santo de Deus, empresta hoje o teu amor, Espírito Santo. Ou então também dizer ao Espírito Santo, hoje eu preciso que você proteja as minhas emoções, me livrando e me protegendo contra todo desespero, contra toda falta de fé, contra todo desânimo. E de tanto você pedir ao Espírito Santo que ele lhe empreste essa força, você vai percebendo ao longo do dia que essa força vai sendo dada a você, pouco a pouco, numa medida adequada para que você possa chegar até o fim, cumprindo a sua missão. Foi essa a experiência que os apóstolos fizeram com o Espírito Santo de Deus, transformando aqueles homens de pessoas simples e tímidas em então pessoas intrépidas que tivessem a força e a ousadia para pregar o Evangelho, pregar que Jesus ressuscitou, pregar um Jesus vivo e ainda distribuir no meio de todas as comunidades que eles visitavam a ação poderosa e viva do Espírito Santo de Deus. Um Espírito Santo que curava, que libertava, um Espírito Santo que transformava, que mais do que tudo, um Espírito Santo que convertia os corações mais endurecidos. Mas afinal de contas, como é que o Espírito Santo pode pegar pessoas tão frágeis e muitas vezes tão simples como eu e você e transformar em verdadeiros luzeiros e fazer com que nós realmente sejamos eficazes em levar o seu amor, a sua força, até mesmo quando nós nada dizemos nos meios nos quais nós estamos inseridos? Nós podemos encontrar algumas pistas no documento da igreja chamado Lumen Gentium, que diz assim: permitindo os seus dons a todos como ele deseja, Deus distribui graças especiais entre os fiéis, de todos os níveis. Por meio desses dons, ele torna estas pessoas comuns, aptas e prontas para realizar várias tarefas. Portanto, valorosos trabalhos de evangelização para a edificação da igreja tornam-se possíveis. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar pessoas como eu e você em entes realmente eficazes para a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo chegará até você repleto dos seus dons e ele vai doar para cada um de nós os seus dons de acordo com os planos e com os projetos que ele tem para cada um de nós. Nós seremos assistidos pelo Espírito Santo e, de posse desses dons, eles serão instrumentos que nos facilitarão na caminhada. Afinal de contas, todos esses dons acabam se tornando ferramentas imprescindíveis para a nossa vida, como, por exemplo, discernir quando algo realmente é de Deus e quando algo vem apenas do espírito humano. Aquilo que é apenas a nossa ideia a respeito das coisas ou perceber nas situações aquilo que realmente é a ação de Deus. Mas afinal de contas, Jesus aqui vai usar a palavra testemunha, porque se nós pararmos para pensar, o que é uma testemunha? Se não alguém que vivenciou, que experienciou uma determinada realidade. Quando uma testemunha é chamada em juízo, o juiz quer ouvir dela o relato, a experiência de tudo que ela viveu naquela situação, para que ele possa ter uma ideia de qual é a situação real que está sendo discutida ali. A testemunha é isso, ela elucida, ela revela, ela mostra qual é a ação que está sendo realizada naquela situação, porque ela viveu, ela experienciou, ela ouviu, ela sentiu. Ela teve uma experiência
pessoal com aquela situação. E no nosso caso, nós seremos chamados a uma experiência na qual nós vamos ver o Espírito Santo fazer as coisas na nossa vida diante dos nossos olhos. Nós vamos ver aquela ação de amor dele lidando conosco. Nós vamos sentir o Espírito Santo nos conduzindo em determinadas direções que sozinhos talvez nós não seríamos capazes e nem teríamos às vezes a coragem de seguir adiante naquelas direções. O Espírito Santo é o único que vai aos poucos transformando você de dentro para fora. Ele primeiro transforma você para que depois, através de você, ele possa transformar os outros também. Sermos chamados para evangelizar, para levarmos o amor de Deus dentro das nossas casas e pelo mundo afora, em toda e qualquer situação, às vezes as situações mais inusitadas, onde nós jamais imaginávamos que pudéssemos ser usados. Nós encontramos por aí gente simples que se deixa ser usado de um modo muito eficaz pelo Espírito Santo, espalhando nem que seja uma pequena palavra de encorajamento. Porque se você parar para pensar, nós estamos aí no mundo cheios de pessoas que nos desencorajam, que na verdade não dizem palavras que façam com que nós cresçamos, com que nós nos lembremos do valor que nós temos e de tudo que Deus é capaz de fazer por meio de nós. Então nós precisamos nos tornar aquelas pessoas que incentivam os outros, que fazem as pessoas se lembrarem do valor que elas têm. Assim, nós estaremos vivendo o cumprimento desta promessa maravilhosa, segundo a qual Jesus diz que Ele nos daria todo o instrumento necessário para que nós fôssemos testemunhas dele. Testemunhas que serão capazes, eu creio, em nome de Jesus, de fazer coisas extraordinárias, se essa for a vontade de Deus, por causa da ação do seu Espírito Santo. Convido você hoje a pedir ao Espírito Santo que ele promova no meio aí onde você está uma verdadeira ação transformadora, para que você realmente veja, perceba, sinta a diferença que o Espírito Santo faz na sua vida, se lembrando de como era a sua vida quando ele não caminhava com você e como a partir de agora você sente mais alegria, você se sente mais encorajado, quanto você agora é capaz de ser transformado, liberto dos vícios, libertos daquelas mentalidades, às vezes fechadas demais, que te impediam de enxergar muitas vezes o óbvio, na verdade. Que o Espírito Santo hoje invada a sua vida, te batize mais uma vez, enchendo aí o seu coração de intrepidez, de coragem, de ser tudo aquilo que lá no fundo você sempre quis ser, mas que não teve coragem até agora de ser. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos transforme lá no secreto, no escondido, para que um dia então seja revelado diante de todos o quanto você nos transformou em verdadeiras obras-primas da tua transformação, para que nós possamos então dar testemunho de tudo isso por aí, mundo afora, onde o Espírito Santo nos levar, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. O Espírito Santo venha para nós, nos transforme e nos encha neste momento com a força do alto que nos transforma em verdadeiras testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.